Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. Uma porção diária da Palavra de Deus para as nossas vidas. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Estamos numa jornada de leitura bíblica anual em ordem cronológica. Ontem lemos Êxodo capítulos 21 ao 24 e hoje a leitura se deu nos capítulos 25 ao 27, sobre os quais inclusive meditaremos. Ok? Tema que eu escolhi para a nossa reflexão: ofertas que nos aproximam de Deus. Ofertas que nos aproximam de Deus. Texto, vamos ler? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que ele deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículos 1 até o 8. Então, o assunto hoje aqui são as ofertas. Deus havia abençoado o povo de Israel, né? Ele abençoou de uma maneira muito grandiosa ali, naquele processo deles serem tirados do ambiente do Egito, daquele ambiente de escravidão. E nessa saída, queridos, nós vimos que eles despojaram os egípcios. Como? Porque o Senhor havia dito a eles que pedissem objetos de prata, de ouro, pedissem coisas valiosas para os egípcios. E naquele afã de se livrarem dos israelitas, os egípcios entregaram tudo o que eles pediram. Então eles saíram de lá com um grande tesouro. E essa bênção de Deus sobre a vida deles, perceba que foi uma ação graciosa, né? Foi uma ação da graça de Deus. Por que eu digo isso? Porque não teve uma pré-condição para que Deus derramasse essa bênção sobre a vida dos israelitas. Não havia um pacto ainda com eles. O pacto, nós meditamos esses dias aqui, foi celebrado somente 2 meses depois da saída do Egito. Não houve então nenhum tipo de pré-condição para que Deus derramasse aquela bênção financeira sobre o povo dele. E as instruções que Deus havia passado ao povo de Israel sobre o sangue na porta, ali, né, o sacrifício do cordeiro, o sacrifício pascal, vamos dizer assim, não tinha objetivo de abençoá-los financeiramente. Ao contrário, tinha só o único objetivo de preservar a vida deles, livrá-los do juízo, né, que seria aplicado ali pelo destruidor. Nenhum contexto com a vida financeira. A vida financeira, a essa altura, Deus já havia abençoado e dito o que aconteceria na vida deles. Então as riquezas que eles levaram, eles não usaram no deserto. E por que não usaram essas riquezas naquele lugar? Razões muito simples. Primeiro, não havia onde comprar água, roupas ou alimentos. Não havia armazéns no deserto para que eles pudessem comprar tudo isso para suprir as necessidades do povo. Segundo ponto, tudo que eles precisavam ali no deserto, Deus proveu. Eles comeram do maná uns 40 anos, eles tinham água que eles encontravam às vezes naturalmente, como foi o caso de Elim, né? Ou sobrenaturalmente, quando Moisés bateu na rocha 2 vezes e a rocha então jorrou águas ali para o povo. Ou seja, Deus cuidou daquele povo, eles não precisaram usar os seus recursos. Então vem um pedido do Senhor: eu quero que vocês façam um tabernáculo para mim. Peça a todo mundo que ofertem, tragam ofertas aqui, porque eu quero que vocês construam um tabernáculo. E as ofertas para o tabernáculo, é bem interessante analisar o que aconteceu. Primeiro, conteúdo.
Deus definiu o que eles deveriam trazer: ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tecidos, especiarias. Nós vimos no texto. A oferta foi muito direcionada da parte do Senhor. E tinha um propósito concreto, ou seja, ao final daquele processo haveria um tabernáculo instalado no meio do povo, onde Deus fala que habitaria no meio deles. As ofertas, queridos, elas foram doadas voluntariamente. Aquele que os compelir a dar. Percebe? Deus tinha dado o tesouro para todos, mas agora na hora da oferta era quem tivesse um coração voluntário para entregar. Eles não foram vítimas de nenhum tipo de coação, nem do Senhor e nem de Moisés. O Senhor poderia ter dito a eles: vocês viram quem eu sou, viram o que eu posso fazer aqui, então traga uma oferta para mim. Ou Moisés, eu libertei vocês do Egito, sou o salvador de vocês aqui, seu líder, então vocês têm que ofertar. Nada disso aconteceu. É quem queria ofertar voluntariamente. Continuando então. Por que eu estou falando de ofertas hoje? Qual é a ideia de meditar sobre esse assunto? Porque o cenário atual, em grande parte das igrejas que nós podemos observar, é completamente diferente. O povo é compelido a ofertar sob pena de não ser abençoado. Não foi isso que aconteceu com Israel. Israel foi abençoado sim por Deus, Deus deu um grande tesouro para eles, Deus libertou eles sem nenhuma ação anterior deles. Foi uma ação da graça divina. Segundo, o povo hoje é coagido a ofertar, e por serem coagidos, perde-se a noção da voluntariedade, daquela coisa que a pessoa faz porque quer fazer. Perde a questão da gratidão. A pessoa faz como uma ação de graças ao Senhor. O povo tinha o que ofertar porque Deus já operara na vida deles. Perceberam? Eles não ofertaram para que Deus fizesse alguma coisa. Não, Deus fez alguma coisa, por isso eles tinham o que ofertar. É uma situação inversa. E por último aqui, o povo foi motivado a ofertar porque havia um projeto divino naquela situação e com objetivos definidos. E qual era o grande objetivo? Promover a presença de Deus no meio deles. Como eu disse, no final daquela história, quando entregasse todas aquelas ofertas, eles veriam o resultado disso como um tabernáculo, a nuvem sobre aquele tabernáculo, Deus se manifestando ali de N maneiras. Talvez, queridos, muitos de nós hoje estejamos praticando dízimos e ofertas com motivações incorretas. Mas por quê? Porque nós temos sido ensinados de uma maneira errônea. Não fomos ensinados da maneira devida como fazer isso. Talvez muitos de nós estejamos usando dízimos e ofertas como moeda de troca. Tá? Quando a gente deveria usar isso como uma expressão de adoração ao Senhor. Dízimos e ofertas não foram usados lá como moeda de troca. Não. Deus já tinha abençoado todo o seu povo. Os dízimos e ofertas foram usados com outro objetivo. Qual? Talvez estejamos usando para nos aproximarmos de bênçãos materiais, quando eles deveriam, na verdade, trazer Deus para perto de nós. Percebem as diferenças enormes que houve naquela oferta no deserto e acontece nos dias de hoje? Talvez você tenha sentido dessa forma alguma vez. Talvez você, pastor, precisasse repensar a forma como você apresenta a questão de ofertas ao povo. Eu não sei. Mas será que os resultados seriam os mesmos? Porque lá atrás, os resultados foram espantosos. Só um exemplo. O candelabro. 35 quilos de ouro foram usados no candelabro. Sabe o que significa isso em valores atuais? Aproximadamente cerca de 10 milhões de reais. Só o candelabro. Não vou nem entrar no detalhe das outras peças, ok? Os israelitas, queridos, usaram os seus recursos para achegarem-se a Deus. Não para trocar por nada, não porque se sentiam obrigados, não. Estavam usando para promover a presença de Deus entre eles. Será que quando nós ofertamos, nós temos essa mesma ideia, essa mesma motivação?
Será que as nossas igrejas estão recolhendo e recebendo as ofertas e dízimos para esse propósito? As que estão, que bom, que continue assim, que continue promovendo o reino de Deus na terra, trazendo conhecimento do Senhor. Mas aqueles que não estão, seria hora de repensar alguma coisa. E para nós que ofertamos, será que não temos que repensar isso também? Por quê? Porque o ofertar, às vezes, não depende de cima, depende do nosso coração. Então, se alguma coisa não nos desagrada, não deixe de praticar a sua oferta por conta disso. Peça a Deus que te ajude, que te dê um coração voluntário. Peça para que Deus, que essa oferta realmente abençoe, aumente a presença dele na sua vida e na vida de muitos do seu redor. Mas não deixe de ofertar por conta dos erros a vezes praticados. Ok? Então, essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Tempinho de oração teremos com o Senhor nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Vamos dedicar a Ele as nossas vidas e tudo o que nós temos? E que tudo o que nós temos possa trazer Ele para perto de nós, simplesmente pela graça dEle, como nós vimos que aconteceu com os israelitas. Deus não precisa de nada, nossos queridos. Ele quer nos abençoar e quer que essa bênção reverta para a glória dEle, de alguma maneira. Oremos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela proteção, Pai. Obrigado pela provisão que o Senhor tem derramado sobre cada vida, sobre cada família, Senhor Deus. Pai amado, colocamos diante do Teu altar nosso dia, nossas atividades e pedimos, Senhor, venha nos dar um coração voluntário para te ofertar, para contribuir para com o Teu reino sempre, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, cair no erro de ofertar por obrigação, de ofertar, Deus, por interesses. Não, Senhor. Nós queremos simplesmente ofertar, porque sabemos que quando nos desprendemos deste mundo, a Tua presença aumenta sobre nós. Porque sabemos que os nossos recursos podem ser usados, ó Deus, para alcançar outras vidas, assim como fomos também alcançados por Ti, Deus. E não foi, Deus, de maneira gratuita. Sempre existe investimento de alguma forma para que vidas sejam alcançadas neste mundo. Investimentos que começou com o Senhor mesmo, entregando o Seu Filho, Jesus Cristo, por nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu peço a Tua bênção, Deus, na vida, na casa, na família dos Teus filhos agora. Pai, entra com provisão na casa deles. Traz, Deus, ali o socorro que eles necessitam em relação a N situações que eu não conheço, mas o Senhor sabe bem o que eles têm passado em alguns lares, ó Deus. Cuida dos Teus filhos, meu Pai amado. Abre porta de trabalho, Senhor Deus. Abre, Senhor, ideias de empreendimento, Deus, de construção de negócios. Usa a vida deles, Pai, nesse sentido também, meu Pai eterno. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa foi então a nossa reflexão para o dia de hoje. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então use os nossos canais e interaja conosco. Olá! Mais uma vez aqui e para falar do meu espaço no Hotmart, uma plataforma que comercializa produtos digitais. O link está aqui na sua tela e acessando você vai encontrar todos os livros que eu já editei ali, que eu tenho publicado sobre diversos assuntos, comentários bíblicos, vida cristã, discipulado, enfim, e outros que ainda estão por vir. Então acessa lá, vejam se tem alguma coisa que interessa, que você precisa nesse momento. E, se interessar, invista na sua vida espiritual, ministerial. Fazendo isso, você está também investindo no nosso ministério. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.